Rapaziada, o que Rodrigo Garro jogou ontem foi brincadeira. Vou trazer aqui uma fala de Fernando Diniz, que vai recuperar o futebol de Garro. E o Chico elogiando demais ele, dizendo que ele lembrou um pouquinho os velhos tempos, o melhor meio do Brasil. Então é isso. Se gosta desse vídeo, for corintiano de verdade, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda esse canal a chegar a 5 mil inscritos. Vamos ver agora. Eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. E acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade, e ele também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Acho que ele já começou. Garro, como fizera em 2024, se tornando o principal meia do futebol brasileiro. Naquele time de Ramon Dias, na arrancada fantástica do Corinthians com 9 vitórias, Garro, Memphis e Yuri fizeram parte do principal trio ofensivo do Brasil. E o Garro, desta vez, pelo menos nesse jogo, ele foi o principal meia do Corinthians. Ele buscou o jogo e ele deu assistências que foram 2, mas poderiam ser 3, porque no primeiro tempo ele já descola o Yuri pelo lado esquerdo sozinho, que perde um gol, mas é o Garro mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? Os passes que o Garro deu para os gols do Kaique e do Yuri, eles foram passes milimetricamente pensados. Eles não foram muitas vezes, como eu vi o Garro nesse ano, passes com uma força exagerada ou com uma força menor, ou com muitas vezes um lado invertido, ou com uma tomada de decisão errada. Gente, o Garro, ele acertou tudo. No primeiro gol, é uma bola que o Yuri, o goleiro cobra o tiro de meta, o André ganha de cabeça, o Yuri tá bem recuado, porque ele tem essa característica, ele não fica plantado lá, ele vem para buscar o jogo, para participar do jogo, ele pega essa bola e aí ele percebe que vem uma marcação toda em cima dele. Quando vem 2, 3 jogadores em cima dele, o Garro se descola atrás desses caras na intermediária e o Yuri dá um toquinho por cima descolando o Garro sozinho. Quando o Garro chega, e aí o mérito do Kaique, aposta do Fernando Diniz. Ele não tinha muitas opções. Ele tinha o Vitinho, tinha o Pedro Raul. O Kaique me parecia ser a mais lógica realmente. Mas o Diniz falou na coletiva que ele sempre gostou do Kaique quando ele jogou contra o Vasco também, quando o Memphis estava fora, o Yuri também. O Kaique jogou e jogou muito bem aquele jogo, quando ele ainda estava no Vasco. Então ele já tinha uma predileção pelo Kaique. Ele apostou no Kaique como titular. E o Kaique, ele tem um grande mérito nessa jogada. Porque quando o Yuri toca para o Rodrigo Garro, o Kaique ele já faz a ultrapassagem e dispara no ponto futuro. E falando em ponto futuro, o Garro, ele tá vendo o Kaique na marcação, só que o Kaique tá em velocidade. Então é muito fácil do Kaique passar esse marcador. O que o Garro faz? Ele toca uma bola entre o marcador, o Kaique e o goleiro. Cara, essa bola é tão difícil, porque você precisa medir a velocidade dela, o peso dela, a distância e fazer com que ela encontre exatamente o espaço em que o atacante vai chegar antes do goleiro chegar para ele poder finalizar. O Garro fez isso. Aquela atacada de sinuca certinha, onde ela para no momento exato, tipo curling, tipo bocha para a galera do Rio Grande do Sul, que você tem que arremessar uma bola e essa bola ela tem que parar mais próxima da bola pequena. Né? O curling tem muito disso, né? O cara vai limpando assim para que aquela bolinha, para que aquela chaleirinha pare exatamente onde quer. A bola do Garro foi assim, foi um curling, exatamente onde ela deveria estar. E o Kaique teve o mérito de dar uma cavadinha e fazer o primeiro gol do Corinthians. O primeiro tempo foi mais equilibrado, foi mais truncado, os caras chegaram. Fê, eu não tô tão empolgado como o Chico, mas ele jogou muito mesmo ontem. Essas 2 assistências contra o Platense, ele vai recuperar o futebol dele. Eu tô sentindo, porque o Fernando Diniz, com o Ganso, que é mais lento do que o Garro, Ganso é lento, ele conseguiu fazer o Ganso jogar. E com o Garro, que ainda corre muito, e ainda que tá certo que fisicamente ele não tá dando aquela intensidade que ele deu no começo. O próprio Fernando Diniz falou isso,
mas eu acredito que se recuperar o futebol de Garro, o Lingard jogar, o Kaique, os jogadores do Corinthians tem Yuri Alberto, a gente pode chegar. O importante é isso, é acreditar que ele pode recuperar o futebol do Corinthians e de Rodrigo Garro, porque ele recuperando o futebol do Rodrigo Garro, e Rodrigo Garro jogando a bola, que a gente já viu ele jogar, não é que ele vai jogar, a gente já viu ele jogar essa bola, e pode voltar, porque é isso, o Fernando Diniz sabe tirar o melhor do seu jogador, e ele conseguindo tirar o melhor de Garro, se prepara que o Corinthians vai voltar. Então desacreditando a gente na Libertadores, mas a gente começou bem e podemos sim. Quem é corintiano acredita que a gente pode buscar esse título. Então é isso, galera, obrigado por tudo, gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, valeu!